As senhoras e senhores senadores já podem votar e os líderes já podem encaminhar como queiram. Como encaminha o PMDB, senador? Senhor presidente, a senador rede encaminha sim. Rede encaminha. Senadora Simone, pelo PMDB. Senhor presidente, se permitir, eu já faço as duas coisas. Se permitir, faça a discussão em encaminhamento ou encaminho e depois faça a discussão? Nós estamos encaminhando a matéria pela liderança. Vossa Excelência ficou de abrir a discussão, por isso que eu pergunto. Para ser muito objetiva, senhor presidente, acho que ninguém aqui discute a necessidade de diminuir o preço do etanol na bomba. E nós somos favoráveis à venda direta. Eu conheço bem o setor, o meu estado é o 4º produtor, só o etanol produzido em Mato Grosso do Sul é todo etanol do Nordeste. Nós somos solidários à questão do Nordeste, das usinas do Nordeste e outras usinas que querem vender diretamente. Apenas a observação que faço e fiz para o senador Otto, já parabenizando o senador pela iniciativa, e eu disse isso a ele, é que só sustar essa resolução, que a princípio ela é constitucional, e nós não podemos sustar uma resolução que é constitucional, porque ela não exorbitou nas suas atribuições, não resolverá o problema. Nós temos que imediatamente alterar a lei que permite a venda direta. Consequentemente, o que eu vou propor, inclusive a 4 mãos, se houver necessidade, se o senador quiser, é elaborar de imediato uma lei regulamentando e permitindo na questão tributária essa questão para que a ANP depois possa até regulamentar com ato normativo. Como vota o PMDB? Direta. Consequentemente, porque entendo que em relação à resolução, a resolução é constitucional e vou votar contra a resolução, mas favorável à lei que imediatamente iremos propor, e embora a maioria aqui há uma divergência, nós vamos aqui liberar a bancada, mas nesse contexto de que elaboremos o mais rápido possível e Vossa Excelência possa também trazer em regime de urgência a lei para aí sim darmos efetividade a esta questão. PMDB libera a bancada. Como vota o PSDB? PSDB. PSDB encaminha sim. PSDB encaminha sim. Como encaminha o PT? PT sim. Logo após os encaminhamentos, por gentileza, queria fazer Como encaminha o PP? Pato. Senhor presidente, em defesa dos interesses do setor sucroalcooleiro do Nordeste, PP encaminha sim. PP sim. Como encaminha o DEM? Senador Caiado. DEM. Como encaminha o PSD? Senhor presidente, autoria do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, e depois de ouvir pessoas do setor, que conhecem o setor, infelizmente, no nosso estado, não nos é permitido produzir absolutamente nada, nem cana, nem soja, nada. E por isso que a gente luta pela Zona Franca, senador Calheiro, senador. Às vezes as pessoas levam a gente, olha, pô, vocês querem tudo para lá. Nós não podemos produzir etanol, nós não podemos produzir soja, nós não podemos criar gado, mas em solidariedade aos produtores que vêm sofrendo muito, o PSD do Amazonas encaminha o voto sim, acompanhando a bancada do Nordeste que precisa... PSD encaminha sim, como encaminha o Podemos? PR sim. PR sim, PSB de bola. PDT. PDT encaminha sim, senhor presidente. Presidente. PDT, só um minutinho, senhor. PDT encaminha sim. Como encaminha, PSB, Vossa Excelência foi o autor. O relatório favorável encaminha sim. Senhor presidente, a única dúvida que existia foi devidamente explicada aqui por vários senadores, que era sobre o controle e a fiscalização. São os mesmos órgãos que hoje atuam no setor, junto às distribuidoras, junto aos postos, que vão fiscalizar e controlar essa atividade. A exemplo do Inmetro e da Agência Nacional do Petróleo. Portanto, o PSB encaminha favoravelmente. Presidente. Como encaminha o PRB? Senhor presidente, o PRB encaminha sim, inclusive eu estive recentemente na cidade de Campos dos Goitacazes, visitando exatamente usinas que a partir do dia 1º de julho darão início à colheita e à produção do etanol. Eu creio que a medida é positiva e ajuda também lá as nossas usinas no Rio de Janeiro, em especial na região de Campos dos Goitacazes. O PRB encaminha sim. Senador Romário. O Podemos encaminha sim, presidente. Encaminha sim. Como encaminha o PCdoB?
Gostaria de encaminhar o voto sim e cumprimentando o autor da matéria. Um projeto muito importante, como vários oradores falaram aqui, busca a diminuição do preço desse importante combustível que é o etanol. Voto sim, presidente. Sim. Como encaminha o PPS? PTB? Encaminha sim, senhor presidente. PTB encaminha sim. PV? PTC? PROS? PROS entende que o preço do combustível está exorbitante, principalmente da gasolina na bomba. Todo mundo está deixando seus carros na garagem, que não tem dinheiro para circular, que precisamos trabalhar para diminuir os combustíveis. E essa medida do senador Otto Alencar é altamente elogiosa e nós encaminhamos sim, cumprimentando o autor. Obrigado. Sim, o governo não tem ninguém presente. Partido então, Verde, senador... presidente. Em homenagem aos produtores e, sobretudo, os consumidores que serão beneficiados, Partido Verde encaminha sim. Sim. Senador Joaviano, com a palavra. Gente, eu queria dar um exemplo concreto, senador Renan. Nós temos uma usina de etanol no Acre. Na época que eu estava no governo, ela estava no Banco do Brasil. Começou a produzir. Lamentavelmente, tem pessoas que duvidam, mas ela chegou a produzir 5, 6 milhões de litros de etanol por ano. Era uma tentativa. Agora, veja a insanidade. Isso no município de Capixaba. O etanol todo produzido, na época eu como governador, estou falando de 15 anos atrás, eu fui na Petrobras e falei, não tem sentido produzir lá em Capixaba o etanol, pôr em carretas, transportando combustível para Manaus, uma semana de viagem, ou Porto Velho, para ir lá para um refino da Petrobras e voltar para o posto de Capixaba. Esse custo, quem estava pagando o consumidor. Nós estamos aqui discutindo como é que a gente tira, com todo respeito às distribuidoras, os atravessadores. Não tem outro jeito. Esse jogo de empurra-empurra do dono do posto de gasolina, da transportadora, do distribuidor e do produtor é uma situação que sobra para o bolso de quem paga o combustível. Sinceramente, é uma atitude muito correta do Congresso que vem a partir da ideia do senador Otto. Adotando medidas que a Constituição nos permite, nós podemos melhorar sim, fazer com que haja uma diminuição do custo. Sabe qual é a coisa mais cara no Brasil? Não é produzir o etanol, não é produzir o petróleo, é a logística do transporte do petróleo e do etanol num país continental. É impossível, num país continental como o nosso, não considerar que boa parte do preço desses combustíveis está exatamente no preço do transporte. E esse projeto, essa proposta resolve isso. Claro que em algumas regiões vai dar para manter até como está. Mas Norte e Nordeste, quem é que vai pagar a logística do transporte? Então, eu queria fazer um apelo aos colegas. A Álcool Verde no Acre passou por toda a dificuldade pela insensatez da Petrobras, a falta de políticas no Brasil como essa. Imagine lá no Acre, se o álcool produzido no Álcool Verde puder chegar direto ao posto. Isso não vai afetar em nada a fiscalização. Pode ser feito na usina e pode ser feito no posto, como, aliás, é feito. Já é feito assim. Não tem alteração nenhuma. Isso é em loco. Então, eu queria fazer um apelo aos demais senadores. Nós tivemos a greve dos caminhoneiros, nós temos os taxistas, os mototaxistas, o cidadão que não tem como abastecer seu carro mais, comprou com dificuldade um carro, não pode usá-lo, foram empurrados para o sistema, para o modal de transporte rodoviário. É lamentável. Nós não temos transporte em massa no Brasil, não temos trem, não temos metrô, é mínimo. E aí agora nós temos uma oportunidade de tirar uma parte do custo, tirar o atravessador, diminuir essa cadeia de empurra-empurra, de onde vem o preço do diesel, do etanol e da gasolina. Vem disso. Por que que o etanol é tão caro? Tão caro quanto a gasolina? Por conta desse tipo de logística que encarece, que mete a mão no bolso do consumidor. Sinceramente, senador Otto, parabéns, parabéns. O plenário do Senado, eu espero que tome essa medida. É uma medida em favor até de criar um ambiente de solução para a situação de quem usa gasolina, porque nós estamos mexendo só no diesel. Se a gente tiver a alternativa do etanol, os carros são flex. Se a gente baixar o etanol,
melhorando a logística, tirando um custo a mais de um atravessador, certamente nós vamos estar dando uma contribuição para todos os brasileiros e brasileiras que têm veículo, que têm carro, que têm um automóvel. Isso é muito importante. Eu estou dando a dimensão, dando um exemplo, senador, o senador Omar. Nós temos uma usina no Acre, que foi implantada, estava desativada. Plantaram cana, mas a própria Petrobras inviabilizou. E a falta de políticas como essa, de vender o etanol direto para o posto, teria salvaria. Certamente viabilizaria a Álcool Verde no município de Capixaba. Estou dando esse exemplo. 10 dias de transporte no etanol produzido em Capixaba para voltar para Capixaba para o posto de gasolina. Quem pagou essa conta? Inviabilizou e inviabiliza qualquer usina em algumas regiões mais distantes, num país continental como o nosso. Por isso que é muito importante, senhor presidente, nós temos uma tolerância para aguardar pelo menos mais alguns colegas senadores. Temos 39 votos. 40 com da Simone, 40. E nós precisaríamos, sinceramente, numa hora dessa, pensar, os que não estão vindo aqui, com todo o respeito, a opinião que tem diferente, podem estar deixando de colaborar para a gente pacificar as ruas nesse país. Votar uma matéria como essa pode ajudar a diminuir o custo de abastecer o tanque de um carro, para quem foi levado a comprar carro, para quem foi levado a comprar moto. É fundamental. E eu peço, senhor presidente, por gentileza, os que marcaram presença, como, com todo respeito, a senadora Simone, que possa também estar junto. Já deu agora uma quantidade de 41 votos, mas eu não sei quantos votos é maioria simples. Mas eu parabenizo Vossa Excelência por ter colocado a matéria em votação. É uma contribuição do Senado Federal, sim, para diminuir o custo do preço do combustível no Brasil. Fundamental. Nós vamos ver e fazer essa conta com essa matéria aprovada. Obrigado, presidente. Senhor presidente, tem pessoas que encaminharam a matéria e não registraram presença. Tem senadores que encaminharam a proposta, mas não marcou presença no plenário. Senhor presidente, pela ordem. Eu não posso pegar o dedo do senador. Não, mas não pode falar sem estar presente. Presidente, pela ordem. Senador Benedito de Lira, pela ordem. Senhor presidente, senhores senadores. Já temos 41, senador. É apenas para fazer um apelo aos colegas que se encontram nos seus gabinetes ou em qualquer parte desse Senado, para vir a este plenário para completarmos essa votação nominal, que é da maior importância para o país e para o consumidor do etanol, senhor presidente. Era esse o apelo que eu faria aos meus colegas, principalmente do PP, que estejam aqui presentes. Obrigado. Senhor presidente. Senador Otto. Presidente, primeiro eu quero agradecer a todos os senadores e senadoras que concordaram com a nossa posição, com o nosso projeto de decreto legislativo e também exaltar que Vossa Excelência presidiu essa sessão com muita isenção, mas com espírito também nordestino. Vossa Excelência é do Ceará e sabe que se não se aprovasse esse projeto, o polo sucocoleiro do Nordeste ficaria em risco, porque está se produzindo o etanol hidratado no Nordeste e está se vendendo um atravessador. As usinas do Nordeste podem muito bem se organizar e ter a sua distribuidora e vender próximo ali do consumidor. Quem fiscaliza? A Agência Nacional de Petróleo, que fiscaliza as atuais, e no posto de gasolina, o Inmetro com as suas representantes nos seus estados. Na Bahia, é o Ibametro, que fiscaliza e fecha o posto quando ele vende um combustível de baixa qualidade. Portanto, parabéns, Vossa Excelência, e muito obrigado a todos os senadores e senadoras. Todos já votaram? Senhor presidente. Um momentinho, senador Regufo tinha levantado a mão primeiro, senador. Senhor presidente, apenas para dizer que é uma vitória do consumidor brasileiro nessa tarde aqui no Senado Federal. É uma vitória do consumidor brasileiro e isso vai favorecer para que todos paguem um preço menor nas bombas. E eu acho que é isso que a gente precisa, desburocratizar, facilitar a vida dos consumidores desse país, acabando os atravessadores, tirando os atravessadores, é isso que a gente precisa. Então é uma vitória dos consumidores nessa tarde, hoje aqui no Senado Federal. Senador Renan. Igualmente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela condução isenta da votação desta proposta, que é muito importante, muito importante. É como disse o senador Regufo, uma vitória do consumidor brasileiro e uma matéria importante
para que possa ser dada como resposta nessa circunstância difícil do ponto de vista dos combustíveis que nós vivemos no nosso país. Parabéns a Vossa Excelência que, mais uma vez, pela manutenção dessa votação, garantiu o interesse do consumidor. Parabéns. Senadora Fátima, na sequência vou encerrar a votação. Presidente, também para cumprimentar o senador Otto Alencar. Como disse aqui o senador Jorge Viana, que bom, né? Ver o Senado da República utilizando-se dos instrumentos regimentais que nós temos, né? Para propor decisões, né, de caráter estratégico tão importante como essa, de caráter social tão importante, porque, na verdade, quem vai aqui ser beneficiado com essa proposição legislativa chama-se os consumidores, os cidadãos e cidadãs. Então, quero aqui, portanto, me associar aqui à bancada do PT e, mais uma vez, senador Otto, parabenizando Vossa Excelência por essa boa iniciativa. Isso é defender a cidadania do nosso povo. Senhor presidente. Senador Agripino. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o senador Otto pela iniciativa que tomou. Eu gravei uma manifestação, senador Otto, há mais de uma semana atrás, favorável a essa posição. Por uma razão básica, que eu acho que ela será de grande utilidade para a tentativa de baixar o preço do combustível, do álcool, da gasolina, que é misturada ao álcool, para o usuário. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida de que o projeto de lei que está sendo apreciado, acho que vai ser aprovado, vai encontrar alguns entraves de ordem legal ou burocrático. Agora, a discussão vai estar aberta. O projeto de lei vai estar provavelmente aprovado. Agora, na minha opinião, não significará tudo, até porque existirão interpretações que vão ter que ser feitas e as interpretações vão ter que chegar a entendimentos. Agora, a contribuição o Congresso está dando, votando, e eu votei sim pela aprovação da matéria. Vou encerrar a votação. Todos já votaram? Presidente, só para lembrar ainda em tempo, que no auge da crise, o CAD fez esta recomendação de que vendesse diretamente aos postos. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram 5, 47, 2 não, abstenção 0. Está, portanto, aprovado o parecer da comissão diretora, oferecendo redação final que será publicada na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão em votação. Senhoras e senhores que aprovam, permaneça como se acha. Aprovado, a matéria vai à Câmara dos Deputados.